Imagina só descobrir que uma das tradições religiosas conhecidas como a mais pacífica do mundo, sabe, usou uma história bem bizarra sobre uma mansão em ruínas. E infestada de demônios, né? Exato, infestada de demônios e, tipo, um pai mentindo na cara dura pros próprios filhos. Nossa, sim. Tudo isso para executar uma das maiores manobras de domínio político e ideológico da história. É sobre isso a nossa imersão de hoje. É um tema fantástico para quem está acompanhando a gente. Com certeza. A nossa missão aqui é decodificar a famosa parábola da casa em chamas, que vem do Sutra de Lótus. E para isso a gente trouxe uma pilha de fontes. Tem trechos da própria parábola, referências aos primeiros sermões, aquela parábola da cidade mágica também, e muita análise histórica. Não é só contar uma historinha antiga. Claro, tem muito mais por trás. Muito mais. A gente quer ver as engrenagens da coisa. É um texto que lida de um jeito brilhante com sobrecarga de informação, sabe? E com, tipo, como gerenciar visões de mundo que batem de frente. A parábola tenta responder uma pergunta bem espinhosa. Como é que você passa uma verdade super profunda para alguém que não tem a menor capacidade ou o menor interesse de ouvir? Essa é a grande questão. E a resposta para isso começa num cenário que, nossa, é o mais caótico possível. Totalmente caótico. Para quem está escutando a gente entender a lição, primeiro a gente precisa entrar nesse ambiente. O texto original fala de um homem muito rico que tinha uma mansão gigantesca. Mas, olha, a descrição arquitetônica passa muito, mas muito longe daquela paz toda que a gente associa ao budismo. Não tem nada de zen nessa casa. Nada. As fontes detalham um estado assim de podridão absoluta. Tem pilares apodrecendo, telhado caindo aos pedaços, parede rachada, e o nível de sujeira é um negócio perturbador. É nojento mesmo. Demais. O texto fala de lugares transbordando de fezes, urina, com vermes se aglomerando em cada canto. E essa escolha de palavras, tipo, essas imagens gráficas, é totalmente intencional, né? O autor quer mesmo causar essa sensação de repulsa na hora. E consegue, viu? Pelo menos em mim funcionou. E faz todo sentido, porque a fauna da casa piora muito a situação. Ah, os animais. É uma loucura. A lista tem centopeias venenosas, cobras, raposas, corujas cruzando o ar e ainda por cima espíritos malignos e fantasmas devorando uns aos outros. Um caos total. É um caldeirão de horrores. E aí, como se não fosse o bastante, do nada o lugar inteiro começa a pegar fogo. Pelos 4 lados ao mesmo tempo. Pelos 4 lados. Honestamente, pra mim isso soa como, tipo, o roteiro do pior filme de terror misturado com um pesadelo imobiliário extremo. Com certeza. Qualquer um processaria o corretor de imóveis na mesma hora. Mas, brincadeiras à parte, por que um texto sagrado precisa de uma imagem tão pesada, tão grotesca? Então, a gente precisa olhar para a mecânica dessa metáfora dentro da filosofia budista, sabe? Essa casa não é só uma casa, ela representa a nossa realidade material. O mundo que a gente vive. Fundação. E esse fogo que queima tudo não é um curto-circuito. Ele é a combustão constante da vida humana. Como assim? O nascimento, a velhice, a doença, a morte. O fogo está aceso o tempo todo, entende? Caramba! E essas criaturas bizarras todas seriam tipo os nossos tormentos do dia a dia. Exato. A centopeia, a cobra, o demônio, eles não são monstros no porão. Eles são a representação dessa natureza imprevisível da vida. O sofrimento, as aflições mentais, aqueles desejos destrutivos que ninguém consegue escapar. Faz sentido. A casa é velha e tá caindo porque a estrutura da nossa realidade é impermanente. Tá tudo sempre em decadência. O que leva a gente para o ponto mais chocante de todo o material que a gente leu. Qual parte? Uma casa cheia de monstros pegando fogo já é um horror. Mas o que chama muita atenção é que as pessoas lá dentro não dão a mínima para o incêndio. Ah, sim. Os filhos. Pois é. As fontes contam que os filhos desse dono da casa estão lá no meio do fogo simplesmente brincando. É uma loucura. Eles estão totalmente alheios ao perigo, sabe? Viciados nas diversõezinhas deles. E essa é uma representação, assim, muito cirúrgica da condição humana, segundo o texto, né? O problema não é só que o mundo tá pegando fogo. O grande problema é a nossa apatia total em relação a isso. Nossa, isso é muito forte. E o pai, que no caso é a metáfora para o próprio Buda, ele já tá do lado de fora. Ele já escapou. Ele já superou o sofrimento, tá seguro.
Mas aí ele vê os filhos presos e tenta fazer o óbvio, né? Ele grita sobre o fogo, avisa das cobras, fala que os demônios vão comer todo mundo. Ele manda a verdade pura e crua. E não dá em nada. Fracasso total. As crianças simplesmente ignoram. E aqui entra uma análise de comportamento que eu acho fascinante nas fontes. Por que a verdade falha desse jeito? Boa pergunta. Falha porque a verdade, por mais que seja urgente, ela exige um nível de compreensão que quem está ouvindo precisa ter. Aquelas crianças não têm a menor ideia do que é a morte ou de como é ser queimado vivo. Elas só querem saber dos brinquedos. Exatamente. A linguagem do pai, que é super objetiva, é incompatível com a realidade daquelas crianças. E é aí que entra uma decisão que me deixou muito intrigado lendo as fontes. Diante dessa incompatibilidade, ele desiste de ser honesto e simplesmente inventa uma mentira. Uma mentira estratégica. Ele grita para os filhos que deixou, 3 brinquedos super raros lá fora. Uma carroça puxada por cabra, uma de cervo e uma de boi. Isso. E fala que se eles correrem vão poder brincar com tudo. E, olha, me parece uma contradição gigante aqui. A gente está falando de um texto sagrado dizendo que o Buda, que é o ápice da iluminação, usa mentira e manipulação para conseguir o que quer. Dá um nó na cabeça, né? Dá muito. Isso não abre um precedente ético bem perigoso? É super normal ter essa reação quando a gente lê pela primeira vez. E é bem essa tensão que o texto quer criar para introduzir um conceito muito revolucionário. A doutrina chama isso de upaya. Upaya. Isso, que as fontes traduzem como meios expedientes ou meios hábeis. Não é uma mentira maldosa para tirar vantagem, sabe? É a adaptação compassiva da mensagem para o nível cognitivo de quem está ouvindo. Mas vem cá, adaptar a mensagem não acaba sendo só um jeito bonito de falar e enganar o público? A diferença aí tá na intenção e no que acontece no final. O pai olha o cenário e pensa, se eu entrar e puxar eles à força, eles vão se soltar e correr pro fogo. Verdade, criança faz isso. Pois é, se eu ficar falando de morte, o teto vai cair na cabeça deles. A única língua que eles entendem é a do desejo. A vontade de ter brinquedo novo é o único jeito de acessar a mente deles ali. É a única isca que funciona. Exato. O pai argumenta que a forma do ensinamento não é absoluta. Ela é provisória. Se a verdade não salva, mas uma ilusão temporária tira eles do fogo, então a ilusão é o método correto, por pura compaixão. Tentar explicar o fogo para uma criança realmente não rola. Agora um brinquedo resolve na hora. Isso me lembra muito uma outra menção nas nossas notas, aquela parábola da cidade mágica. Ela está no mesmo Sutra de Lotus e usa a mesma lógica, não é? Usa sim. Essa parábola é perfeita para mostrar os meios expedientes na prática. Nela tem um guia muito sábio, levando um grupo num deserto super perigoso, indo atrás de um tesouro incrível. Só que a viagem é tão cansativa, mas tão cansativa, que o pessoal se desespera e quer desistir. Eles falam que não aguentam mais e querem voltar. Que seria, na metáfora, desistir de buscar a iluminação. Isso, jogar a toalha. Aí o guia vê que vai perder todo mundo e faz uma mágica. Ele cria do nada uma cidade maravilhosa e segura bem na frente deles. E diz para eles descansarem lá. Uma miragem, praticamente. Uma miragem tática. O pessoal corre para a cidade, descansa, recupera as energias. E quando eles estão prontos para voltar a andar, o guia simplesmente faz a cidade sumir no ar e manda a real. Nossa. Ele fala a cidade era uma ilusão que eu criei só para vocês não desistirem do caminho verdadeiro. O tesouro tá logo ali na frente. É a manipulação da realidade para resgatar as pessoas de novo. E voltando para casa em chamas, a tática dos brinquedos funciona igualzinho. Perfeitamente. As crianças escutam sobre as carroças de cabra, cervo e boi, largam tudo, apostam corrida e saem da casa. Sobrevivem. Ufa, né? Ufa. Mas na hora de cobrar a promessa, a história da magnada completa. É aí que vira tudo de cabeça para baixo. É o momento que o Sutra de Lotus mostra a que veio. Mostra a estrutura dele de verdade. Porque as crianças saem e falam, cadê as nossas 3 carroças? Só que o pai, que o texto faz questão de dizer que é podre de vico, ele quebra o combinado. Quebra mesmo. Ele não dá carroça de cabra nenhuma, nem de cervo. Ele constrói uma coisa só, um prêmio único, infinitamente melhor para todo mundo. Uma carruagem gigantesca.
Suntuosa, né? Demais. As fontes falam de joias raras incrustadas, redes de pérola no teto, as almofadas com a seda mais cara do mundo. E puxando tudo isso, bois brancos enormes e muito fortes. E as crianças piram. Obviamente, elas ficam eufóricas e esquecem os brinquedinhos originais na mesma hora. Eu até pensei numa analogia urbana para isso. Conta pra gente. É tipo resgatar 3 pessoas de um prédio pegando fogo, gritando que tem um patinete, um skate e uma bicicleta na calçada. Só pra fazer eles correrem? Isso. Mas quando eles chegam lá embaixo, ofegantes, alguém entrega na mão de cada um a chave de um carro esportivo de luxo, sabe? Com um banco de couro brilhando. Ninguém vai cobrar o patinete. Ninguém em sã consciência ia virar e falar: com licença, cadê meu patinete? É uma analogia muito boa. Mostra certinho como a mente reage superando as expectativas. Mas olha, a engenharia dessa cena vai muito além de dar um presentão. Essa carruagem gigante introduz o pilar do texto, que é o Eikayana. Eikayana, que quer dizer o quê? Em sânscrito quer dizer um único veículo. Peraí, se a carruagem de luxo é o único veículo, então o que eram os 3 carrinhos da primeira promessa? Os patinetes e skates da sonologia. É. Então, as carroças menores eram ensinamentos budistas fracionados, sabe, mais limitados. Eram os tais meios expedientes. Ah, A carruagem gigante é a iluminação completa e suprema. O texto está dizendo que, no fim das contas, não tem um monte de caminhos diferentes. Tem um caminho só, gigante. Mesmo que o Buda tenha prometido umas coisinhas menores lá no começo, só pra galera dar o primeiro passo e não morrer queimada. cara, isso conecta muito com o contexto histórico que as fontes apontam, porque a teologia vira um jogo de xadrez político absurdo aqui. Totalmente. Se a carruagem maravilhosa é o próprio Sutra de Lótus, o que eram no mundo real, naquela época, as carroças de cabra e cervo? Tipo, a parábola tá basicamente chamando os ensinamentos mais antigos, tipo o famoso primeiro sermão, de isca. É exatamente isso que ele está fazendo. Uau! E para a gente entender o tamanho dessa audácia, a gente tem que olhar para as divisões do budismo. O Sutra de Lótus é a base de um movimento que chama Mahayana, que quer dizer grande veículo. Certo. E quando o Mahayana começou a crescer, eles tinham um problema gigantesco. Os textos sagrados das tradições antigas, que já estavam lá muito antes deles, O pessoal já tinha as escrituras deles todas consolidadas, né? sim, já estavam estabelecidos. E aí, nesse embate, a galera do Mahayana começou a usar um termo bem pesado para falar desses mais antigos. Eles chamavam de Hinayana, Que significa, pequeno veículo ou até veículo inferior. nossa, um ataque diplomático, mas muito direto. Tipo, a gente dirige o caminhão e vocês andam de triciclo. Exato. Mas, vem cá, como é que um movimento novo chega e convence um monte de monge que os textos que eles estudaram a vida toda não passam de brinquedo infantil? A resistência deve ter sido um absurdo. Ninguém quer ouvir que a própria tradição é só um rascunho. A resistência foi colossal. E é por isso que essa mecânica do Sutra de Lótus é visto como tipo um golpe de gênio de marketing religioso. Pensa bem, o que o Mahayana podia fazer? Eles podiam comprar uma briga direta e dizer, olha, o texto de vocês é uma fraude e só o nosso é verdade. O que costuma dar muito errado na história. Gera cisma, violência. Exato, racha a religião no meio. Mas o Sutra de Lótus é muito inteligente. Em vez de atacar e rejeitar o passado, ele abraça. A genialidade da parábola é virar para os conservadores e falar, gente, vocês estão certíssimos. Sério? Sério. Eles falam, tudo que vocês estudaram lá no primeiro sermão veio do Buda mesmo. Só que foi um meio expediente. Foi uma carrocinha de cabra que ele desenhou porque a humanidade naquela época era muito limitada. Vocês ainda não estavam prontos para a carruagem gigante. Mas agora estão. Gente, que loucura! Isso é literalmente uma aquisição hostil disfarçada de elogio. Não é? Eles não cancelam a tradição velha. Eles transformam ela num degrau da própria escada. É um jeito super elegante de dizer que o conhecimento deles é válido, mas é coisa de criança perto do nosso. É brilhante. E o que me pega mais é que eles usam o próprio Buda, o pai, na história para legitimar isso. O pai diz com todas as letras que usou ilusão. Então, se um texto velho contradiz o Sutra de Lótus,
Ninguém acha que é erro. De jeito nenhum. Vira prova da inteligência do Buda como professor. Perfeito. Vira uma prova de coerência. É o pulo do gato. Se um monge virasse e aclamasse, mas o Buda disse X lá atrás e agora o Sutra diz Y, a resposta já estava na ponta da língua. Pois é, porque lá atrás ele estava te tirando do incêndio com uma isca. Agora que você está salvo, ele está te dando o prêmio de verdade. Eles transformaram qualquer problema de lógica em uma demonstração de compaixão cósmica. É uma arquitetura deslumbrante. Para a gente resumir um pouco o que cobrimos hoje, a gente começou visualizando aquela mansão aterrorizante caindo aos pedaços e pegando fogo, que é a metáfora da nossa vida em decadência. Sim. Aí a gente viu o pai usar uma mentira muito elaborada sobre brinquedos só para quebrar a letargia de quem está viciado nas próprias distrações. Os meios expedientes. Isso. E por fim, como tudo isso virou uma ferramenta política perfeita. Uma vertente nova do budismo pegou o passado inteiro, botou no bolso e se colocou no topo da evolução espiritual, sem dar um tiro. E isso prova que estudar texto antigo não é só sobre espiritualidade. É sobre ver como a gente constrói sistemas para gerenciar brigas, organizar a sociedade e tentar dar algum sentido para o caos. Pior que é gestão de crises em forma de poesia mística, sabe? E como o nosso tempo já está quase no fim, eu acho que essa história toda deixa um espaço para uma extrapolação incrível sobre o mundo de hoje. Sem dúvida, tem tudo a ver com a nossa sociedade atual. Porque assim, se os meios expedientes são criar ilusões para guiar quem está distraído na casa em chamas, a gente pode olhar direto para o nosso celular, Para as redes sociais, total. né? Pensa nos algoritmos, nas IAs escolhendo o que a gente vê. A tecnologia moderna foi desenhada para entregar a nossa própria carroça de cabra ou de cervo super personalizada. O algoritmo sabe exatamente o nível de distração de cada um e manda o brinquedo certo na hora certa. Só que tem um porém gigantesco aí. Na parábola, o pai usa o brinquedo para salvar os filhos e, no fim das contas, entrega a sabedoria. Tem uma intenção boa. Sim, mas no mundo real de hoje, que é movido a clique e retenção de tela, quem é o dono dessa casa em chamas? É uma ótima pergunta. Esses algoritmos, esses expedientes estão tirando a gente do incêndio para entregar alguma salvação lá fora? Ou será que esses brinquedos digitais estão aí só para manter a gente brincando e dando lucro, enquanto o teto do mundo desaba na nossa cabeça e a gente nem vê? Nossa, é de arrepiar pensar nisso. Fica aí essa pulga atrás da orelha para quem acompanha a gente, para ficar pensando nisso muito tempo depois que o nosso mergulho terminar. Muito obrigado por explorar essa história monumental com a gente e até a próxima.